O preconceito que quase destruiu uma amizade verdadeira. A amizade entre Lucas e Martim era daquelas que são razoavelmente inabaláveis. Desde o primeiro encontro na escola, os dois se tornaram inseparáveis. Lucas era filho único de uma família abastada. Morava em um bairro de classe média alta e tinha uma vida cercada de privilégios. Martim, por outro lado, vivia em um bairro humilde, onde as dificuldades faziam parte do cotidiano. Apesar das diferenças de realidade, o que a união dos dois era uma conexão verdadeira, construída sobre risadas, aventuras e o apoio mútuo. Desde pequeno, Lucas se sentiu deslocado entre os colegas. Muitos deles eram superficiais, preocupados apenas com marcas de roupas ou os últimos lançamentos tecnológicos. Com Martim, era diferente. O garoto tinha uma visão de mundo prática e uma maturidade que impressionava para a idade. Mesmo diante das adversidades, Martim sempre mantinha um sorriso no rosto e palavras de incentivo para Lucas, principalmente quando ele enfrentava problemas na escola. Mas nem tudo era tão simples quanto parecia. Dona Carla, mãe de Lucas, nunca concordou com a amizade do filho com Martim. Não era algo que ela admitia abertamente, mas pequenos comentários e olhares desconfiados deixavam claro que ela enxergava Martim como uma má influência. Lucas, você não acha que desvia mais tempo com seus colegas do condomínio? Ela dizia, sempre com um tom de falsa preocupação. Ó garoto ignorante. Para ele, a opinião da mãe não tinha importância quando o assunto era Martim. Tudo mudou numa tarde de sábado. Lucas havia convidado Martim para passar o dia em sua casa. O plano era estudar um pouco e depois jogar videogame. Martim chegou pontualmente, como sempre fazia. Apesar da hospitalidade de Lucas, Martim nunca se sentiu completamente à vontade na casa do amigo. O olhar de Dona Carla o fazia sentir-se um intruso. Mas ele fingia não notar, sempre educado, agradecendo por cada gesto, por menor que fosse. Após algumas horas no quarto, os dois desceram para a cozinha. Dona Carla os observava de longe, mas não se aproximava. Os risos dos garotos ecoavam pela casa, e por um momento, parecia que tudo estava normal. Foi então que ela viu algo, ao olhar para a prateleira da sala de estar. Seu relógio de ouro, um presente caro que ela havia recebido anos atrás, não estava mais lá. Sem hesitar, ela subiu as escadas apressada e entrou no quarto de Lucas. Onde está meu relógio? Ela perguntou, com uma voz carregada de acusação. Martim, pego de surpresa, respondeu. Eu não sei do que a senhora está falando. Dona Carla cruzou os braços. Seu olhar fixo no garoto. Você acha que pode entrar na minha casa e pegar o que quiser? O ambiente ficou pesado. Lucas tentou entrevistar. Mãe, o Martim nunca faria isso. Você nem o conhece direito. Mas as palavras de Lucas justificam não surtir efeito. Dona Carla pediu que Martim esvaziasse os bolsos. Com a cabeça baixa, o garoto obedeceu. Retirei um celular, chaves e um papel amassado. Nada além disso. Foi então que Lucas notou algo brilhando no chão, perto da porta. Ele se abaixou e pegou o relógio. Aqui está, mãe. Estava no chão. Um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Dona Carla pegou o relógio, mas não pediu desculpas. Martim, com os olhos marejados, disse em voz baixa. Eu acho melhor ir embora. Lucas tentou impedir o amigo, mas Martim estava decidido. A humilhação que sentiu naquele momento foi algo que ele nunca esqueceria. Ao sair pela porta, ele ouviu Lucas gritar. Martim, espera. Você é meu amigo. Mas o garoto apenas acenou de longe, sem olhar para trás. Sabia o que fazer para renovar o que havia acontecido. De todas as coisas que poderiam destruir uma amizade, nunca imaginou que a própria mãe seria a causa de um abismo tão grande entre ele e Martim. Dentro de casa, Dona Carla voltou para a sala como se nada tivesse acontecido. Você deveria prestar mais atenção nas pessoas que escolhem como amigos. Lucas, disse ela, acomodando-se no sofá com o relógio de ouro agora seguro em seu pulso. Lucas, ainda chocado com a atitude da mãe, não respondeu. Ele subiu as escadas e entrou no quarto, fechando a porta com força. Sentado em sua cama, ele pensou em tudo que Martim já tinha feito por ele. Foi Martim quem o ajudou a estudar para as provas mais difíceis. Quem o encorajou a continuar jogando futebol mesmo quando Lucas perdeu que não era bom o suficiente. E agora,
Por causa de um julgamento apressado e preconceituoso, ele havia perdido aquele que considerava seu melhor amigo. Enquanto isso, Martim caminhava de volta para casa. Seus passos eram pesados, a sensação de humilhação não o abandonava. Ele tentou lembrar-se de todas as vezes que ouviu comentários sutis, olhares desconfiados ou risadas abafadas em situações semelhantes. Aquela não era a primeira vez que alguém o julgava por sua aparência ou por onde ele morava. Mas ser tratado assim na casa de seu melhor amigo foi o que mais doeu. Ao chegar em casa, Martim encontrou sua mãe na cozinha. Ela o olhou com preocupação. "Você está bem, filho?" Ele tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu. "Oi, mãe. Estou cansado." Ele subiu para o quarto, tentando esconder a tristeza. Os dias seguintes foram difíceis para os dois amigos. Na escola, Martim evitou Lucas. Ele não sentiu raiva, mas não conseguiu apagar da memória o olhar de desconfiança de Dona Carla. Lucas, por outro lado, tentou várias vezes se aproximar, mas Martim se manteve distante. Certo dia, durante o intervalo, Lucas decidiu que não poderia mais suportar aquela situação. Ele encontrou Martim sentado sozinho em um canto do pátio e se movendo. "Martim, podemos conversar." O garoto hesitou, mas concordou. Lucas falou ao lado dele, sua voz baixa e sincera. "Eu sinto muito pelo que aconteceu na minha casa. Não foi justo. Você é meu melhor amigo, e eu vou fazer o que preciso para devolver isso." Martim olhou para ele, sua expressão séria. "Não é só sobre o que aconteceu naquele dia, Lucas. É sobre como algumas pessoas olham para mim, como acham que sabem quem eu sou só por causa de onde eu venho ou por causa da minha cor. Não é fácil. E quando isso acontece na casa de alguém que eu confio, machuca ainda mais." As palavras de Martim atingiram Lucas como um soco. Ele nunca havia pensado naquilo daquela forma. Para ele, Martim era apenas seu amigo, alguém que o fazia rir e o ajudava. Mas agora ele entendeu que a realidade de Martim era diferente, mais difícil, e que ele falhou em observá-lo. Lucas tomou uma decisão naquele momento. Ele não apenas pediria desculpas, mas mostraria a Martim que estava disposto a lutar contra aquele preconceito. Quando chegou em casa, a bruxa Dona Carla: "Mãe, você precisa pedir desculpas ao Martim. Lucas, eu já disse que ele não é uma boa companhia para você. Você está errada, mãe. Ele é uma pessoa ótima. E eu não vou permitir que você o trate daquele jeito." Dona Carla, surpresa com a firmeza do filho, ficou em silêncio. Lucas continuou: "Você não sabe o que ele enfrentará todos os dias. E você nunca o conheceu. E não fizer isso, você vai perder mais do que o meu respeito. Vai me perder também." Naquela noite, as palavras de Lucas ecoaram na mente de Dona Carla. Ela começou a compensar suas atitudes. No fundo, sabia que tinha agido de forma injusta, mas seria tarde demais para corrigir o erro. Dona Carla passou a noite em claro, refletindo sobre o que Lucas havia falado. As palavras dele a conquistaram de um modo que ela não esperava. Sempre se orgulha de ser uma boa mãe. Mas naquele momento observe que talvez tenha falhado em algo essencial: ensinar a seu filho a respeito das diferenças e ver além das aparências. O problema não estava em Martim, mas nela mesma. E isso era algo que ela nunca havia admitido. Na manhã seguinte, Carla decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Pegou o carro e chegou até o bairro onde Martim morava. Era um lugar simples, com casas pequenas e ruas movimentadas, mas havia algo de vibrante ali que ela nunca havia notado. As crianças brincavam do lado de fora, e vizinhos conversavam enquanto penduravam roupas nos varais. Era uma cena completamente diferente do silêncio frio e organizada do seu condomínio. Quando estacionado em frente à casa de Martim, sentiu o coração acelerar. Uma mulher abriu a porta. Era Maria, mãe de Martim. "Bom dia", disse Carla, um tanto hesitante. Maria, embora surpresa, a recebeu com um sorriso educado. "Bom dia. Você é mãe do Lucas, certo?" Carla concordou. "Sim, eu sou. Posso falar com você por alguns minutos." As duas sentaram-se na pequena sala de estar, decorada com fotos de família e cortinas coloridas que deixavam o ambiente acolhedor. Carla respirou fundo antes de começar. "Eu vim aqui para pedir desculpas. Acho que cometi um grande erro." Maria ficou em silêncio enquanto Carla contava o que havia acontecido. "Eu julguei seu filho sem conhecê-lo. Fui injusta,
preconceituosa, e percebi agora o quanto isso foi errado. Maria enviou gentilmente: eu agradeço suas palavras. Carla, sabe, Martim me contou o que aconteceu. Ele ficou muito magoado, mas não guarda rancor. Ele entende que o preconceito não é algo que nasce com a gente, mas algo que aprende. Aquelas palavras mexeram com Carla. Eu quero concordar isso. Quero pedir desculpas ao Martim também. Será que ele está em casa? Martim desceu as escadas quando ouviu as vozes. Ao ver Carla, ficou visivelmente desconfortável, mas Maria o encorajou com um olhar. Carla declarou-se e disse: Martim, eu errei com você. Julguei você por coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é. Você é um bom amigo para o Lucas, e eu fui injusta. Espero que possa me perdoar. Martim, surpreso embora, respondeu com um sorriso tímido: eu perdoo, mas espero que isso não aconteça com mais ninguém. Nos dias seguintes, Carla fez questão de tentar entender melhor a realidade de Martim e sua família. Passou a conversar mais com o filho sobre preconceitos e como combatê-los. Lucas e Martim voltaram a se encontrar com frequência, e a amizade deles tornou-se ainda mais forte. Certa vez, na escola, um grupo de colegas zombou de Martim por sua aparência. Lucas, que estava ao lado, imediatamente interveio: se vocês não têm nada de bom para dizer, é melhor ficarem quietos. O Martim é mais inteligente e corajoso do que qualquer um de vocês. Martim olhou para Lucas, agradecido. Pela primeira vez, senti que alguém estava realmente ao seu lado, disposto a enfrentar o preconceito ao invés de se calar. Com o tempo, Carla passou a refletir mais sobre o ambiente em que cresceu e como seus preconceitos foram moldados. Ela se lembrou de sua infância em uma família onde os comentários depreciativos sobre pessoas de cor eram comuns, e lembrou como havia carregado essas referências consigo, mesmo sem questioná-las. Agora, ao ver a força da amizade entre Lucas e Martim, entendia que eu precisava mudar. Para tentar se redimir, Carla chamou Martim e sua mãe, Maria, para um jantar em sua casa. Quando Lucas atendeu o convite, ficou surpreso, mas feliz. Você realmente quer fazer isso, mãe? Ele perguntou, ainda desconfiado. Sim, Lucas. É o mínimo que posso fazer. Quero que eles saibam que são bem-vindos aqui. Na noite do jantar, Martim estava nervoso. Ele ainda carregava a lembrança do dia em que foi acusado injustamente, mas, por insistência de sua mãe, decidiu ir. Dar uma chance para as pessoas mudarem também é importante, filho, disse Maria com um sorriso encorajador. Quando chegou, Carla os aqueceu calorosamente. Foi uma mudança radical em sua postura, e Martim percebeu isso imediatamente. Durante o jantar, a conversa fluiu melhor do que ele esperava. Maria contou histórias de sua família, de como trabalhou duro para dar as melhores oportunidades ao filho, e Carla escutava atentamente, admirada com a força daquela mulher. Depois do jantar, enquanto Lucas e Martim jogavam videogame no quarto, Carla e Maria continuavam conversando. Maria olhou nos olhos de Carla e disse: eu percebi que você quer mudar, e isso é bom. Mas mudar de verdade é mais do que um gesto. É algo que a gente tem que praticar todos os dias. Essas palavras ficaram na mente de Carla. Ela sabia que pedir desculpas era apenas o primeiro passo. Havia muito trabalho a ser feito, não só em sua própria casa, mas também em sua comunidade. No dia seguinte, Carla decidiu tomar uma atitude mais concreta. Ela foi oferecida como voluntária em uma organização local que promove a igualdade racial e social. Lá, comecei a aprender sobre o impacto do preconceito e as formas de combatê-lo. Participou de workshops e palestras, e até mesmo levou Lucas com ela em algumas. Para Lucas, isso foi um momento de aprendizado. Ele começou a perceber que, embora tivesse bons desejos, não era imune aos preconceitos sutis que sua criação havia plantado nele. Ele se comprometeu em desconstruir essas ideias. Com a ajuda de Martim, passou a enxergar o mundo sob uma nova perspectiva. Na escola, a amizade entre Lucas e Martim começou a inspirar outros alunos. Aos poucos, o grupo de amigos dos dois cresceu, reunindo jovens de diferentes origens e histórias. Martim tornou-se um exemplo para muitos deles, mostrando que era possível superar dificuldades e preconceitos com dignidade e perseverança. Um momento marcante aconteceu no final daquele ano, durante uma apresentação na escola. Martim foi convidado para falar sobre sua trajetória em um evento sobre diversidade.
No auditório lotado, ele subiu ao palco e iniciou seu discurso. Eu sei como é ser julgado antes mesmo de abrir a boca. Sei como é ser olhado de cima a baixo, como se você fosse menos, como se você não tivesse valor. Mas também sei como é encontrar pessoas que acreditam em você, que te defendem, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Ele olhou para Lucas, que estava sentado na primeira fileira, e sorriu. Eu tive sorte de encontrar um amigo como o Lucas. E hoje, mais do que nunca, sei que a verdadeira amizade pode vencer qualquer barreira, até mesmo preconceito. O público aplaudiu de pé, incluindo Carla, que tinha lágrimas nos olhos. Ela sentiu orgulho de ver o quanto Martim havia crescido e o impacto positivo que ele tinha na vida das pessoas. No fim do evento, Carla foi até Martim e disse: Eu sempre achei que poderia ensinar meu filho sobre o mundo. Mas a verdade é que você nos ensinou algo muito mais valioso: a importância de respeitos e valorizar quem as pessoas realmente são. Martim deixou, e naquele momento, todos os ressentimentos que ele ainda carregava desapareceram.